Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. Nosso tema de hoje é o que fazer para começar o dia da melhor maneira. E aí, o que é necessário? Vamos pensar. Normalmente acordamos e quase sempre a maioria das pessoas de maneira errada. E de acordo com como a gente começa o dia, parece que as coisas ajudam as coisas a darem certo ou ajuda a dar errado, né? E tem gente que começa de fato de forma errada e aquilo já interfere no quê? No humor, no ânimo, na motivação, nas relações, e aí você vai para a rua, vai para o trabalho, já vai com aquele, parece que já estressado desde já, e chega no trabalho, não produz direito, e o mau humor começa a aflorar, e você começa de repente a se desentender com alguém do trabalho, e assim você vai levando o seu dia, aí chega para o almoço, aí parece que aquele mau humor, aquela irritação, aquele conflito nas relações, a baixa produtividade, faz você compensar onde? Compensar na comida. Aí você vai, desconta ali no doce, ou na quantidade de comida, e aí sente-se de barriga cheia, e dá logo aquele sono, e fica arrependido por conta do excesso de calorias, do doce que comeu, e aquilo vai engordar, e lembra da celulite, e lembra da calça que aperta, e assim vai acontecendo, e chega em noite completamente irritada ou irritado, aí briga com filhos, briga com esposa ou com a esposa, e aí se agita e vai dormir, e parece que o sono não chega, e esse é o resumo de uma pessoa que começou o dia errando e vai até a hora de dormir, e aí quando adormece tarde, e adormece sem ser de uma forma profunda, e quando acorda, já acorda de novo, já sonolenta, irritada, e o dia se repete. E assim as pessoas vão vivendo, e no automático elas acabam muitas vezes até querendo mudar, mas não sabendo mudar. E para isso é nossa live hoje, para ajudar as pessoas a realmente começar o dia da melhor maneira possível, né? E aí vamos para a parte da neurofisiologia, que é muito simples, mediante o que vocês já vêm aprendendo, que tudo é uma questão de fisiologia. Tudo é uma questão de quais hormônios estão circulando nas quantidades no seu organismo. Então, é óbvio que precisamos de hormônios, neurotransmissores, de vários deles funcionando, circulando no nosso organismo, mas quando um está em excesso e outro está em baixa, isso aí vai gerar uma disfunção emocional, uma disfunção comportamental, e aí, por isso, vamos aqui aprender a regular de forma adequada o que fazer de forma a regular essa fisiologia, esses neurotransmissores, esses hormônios que circulam no nosso organismo, para que, de fato, o nosso dia seja o melhor possível, né? E aí, vamos, hoje também, de maneira muito objetiva, vamos falar em 5 passos, e o primeiro deles vem antes do acordar. Vocês já sabem, o primeiro passo é a noite de sono. A forma que você dorme, a qualidade que você dorme, a quantidade de horas que você dorme, a profundidade do seu sono, naturalmente vai interferir no seu dia seguinte. Então, se você quer hoje ter um bom dia, comece a planejar, comece a programar, comece a usar estratégias no dia anterior. E essa primeira estratégia é o quê? É uma boa higiene de sono. Então, quando nós cuidamos do nosso sono, fazendo aquilo que já aprendemos, evitando luz à noite para o corpo poder liberar melatonina nos níveis adequados, quando você evita notícias negativas, quando você toma um banho relaxante antes de dormir, quando você dorme numa temperatura adequada, nem muito fria, nem muito quente, ali entre 21, 18 graus, 23 graus no máximo. O que mais? Quando evita comer comida pesada antes de dormir, pelo menos 2 horas antes de dormir. Evita da luz azul do celular. Evita TV, luz azul da TV depois das 10 horas. Então, tudo isso vai naturalmente interferir de forma positiva na qualidade do seu sono. E esse sono de melhor qualidade já vai ser o primeiro segredo para você ter um dia seguinte melhor. Para você já acordar de forma mais disposta, mais animada,
mais motivada. E aí o segundo passo é o que você vai fazer na primeira hora do dia. Assim que você acorda, você tem ali à sua disposição escolher o que fazer para regular essa fisiologia, regular os seus neurotransmissores, seus hormônios, de forma a lhe gerar motivação, melhor humor, produtividade, capacidade de concentração, capacidade de aprendizado, capacidade de foco nas tarefas, enfim, tudo aquilo que é necessário para uma boa qualidade do dia. Travou? Estão me escutando? Estão me escutando? Vou continuar. Qualquer coisa vocês falam. Então, depois de uma boa noite de sono, o segundo passo é o que você vai fazer na primeira hora do dia. Então, o que você faz nesses 60 primeiros minutos que você acorda vai ser grande parte responsável pela qualidade do seu dia. E a primeira coisa é despertador, né? Muitas vezes nós acordamos e fazemos o quê? Soneca. Uma vez, segunda vez, terceira vez. Só que isso, o fato de você acordar e continuar deitado na soneca, já vai interferir negativamente nos seus níveis de cortisol, no hormônio do estresse. E então, o que é que você tem que fazer? Quando acordar, mesmo que no início seja difícil, eu passo, inclusive, por esse desafio, tenho muito esse desafio. O que é que a gente tem que fazer? No máximo, uma soneca. Mas depois disso, acorda, senta na cama, porque cada passo que você dá, cada comportamento, cada ação que você tenha, mínimo que seja, já vai mudando a sua fisiologia. Então, ao acordar, senta na cama. Depois disso, se for o caso, vai o quê? Tomar água. Depois vai o quê? Escovar os dentes. Cada passo que você dá já vai ajustando sua fisiologia. Ficar na soneca só vai interferir de forma negativa nos índices de cortisol. Pessoal, aqui na minha internet está tudo ok. Então, eu não sei nem o que fazer, porque vamos ver se melhora e se ficar ruim, com certeza vai ficar bem gravado. Aí vocês dão uma revisada no YouTube, pode ser? Porque eu não tenho realmente o que fazer. Minha internet é Wi-Fi, tá ligado no Wi-Fi, não é nem do celular, é do próprio PC, enfim. Então vamos continuar? Então o quê? Primeira hora é se livrar da soneca. Segunda coisa, muito recomendada, que inclusive eu tenho também essa dificuldade por conta do costume, evitar celular. Cada vez que abrimos o celular, assim que acordamos, corremos o risco de quê? De deparar com coisas negativas, que nos traz tristeza, raiva, ansiedade, e aí, consequentemente, aqueles níveis de cortisol que eram para estar em níveis adequados, porque quando o sol amanhece, o nosso organismo, mesmo dormindo, começa a captar essa claridade e começa a liberar o cortisol, que é necessário para enfrentarmos o dia. O cortisol é um hormônio do estresse, o estresse ele é necessário, o estresse é quem nos leva à ação, a comportamentos de sobrevivência, porém, quando fazemos coisas ou vivenciamos coisas que elevam em níveis altos esse cortisol, nós comprometemos diversas coisas, como já vemos aprendendo aqui nas lives. Então, na medida que você acorda e evita celular, evita televisão em canais que geram notícias negativas, você está deixando de correr o risco de elevar o nível de cortisol a quantidades que vão lhe prejudicar. Prejudicar como? Trazendo aquela ideia da ativação da amígdala cortical acima do que se deve ser, né? Ou seja, tornando a sua amígdala super excitada e trazendo, aflorando emoções além do que deve. O nível de cortisol vai enfraquecer o córtex pré-frontal, que é a parte executiva do cérebro, capaz de nos trazer a condição de aprendizado, de foco, de planejamento, de se concentrar nos nossos objetivos. Então, evitar celular,
é necessário se você quer evitar o risco de ter contato com notícias negativas e, naturalmente, exceder o nível de cortisol, trazendo inúmeras consequências indesejadas no dia. Terceiro passo, então, o mais importante deles, terceiro passo não, o terceiro item dentro do primeiro passo, dentro do segundo passo, é o quê? Exposição à claridade. Já vemos aprendendo, né? Já vinha há algum tempo, estamos aí aprendendo que ao acordar e na primeira hora do dia, entre os 30 e 60 primeiros minutos, nos expor à claridade, e isso não é necessariamente expor a pele, mas é expor o nosso globo ocular à claridade, vai fazer que essa luz entre pelos nossos olhos e informe ao cérebro que está na hora de acordar, que está na hora de despertar, que está na hora de preparar a sua fisiologia para a batalha do dia, para ir atrás da caça, para ir, no caso nosso, conquistar nossos objetivos no trabalho, para ganhar dinheiro, para, enfim, fazer tudo o que é necessário para a nossa vida. Então, é necessário, se você quer ter uma fisiologia adequada para enfrentar o dia, na primeira hora do dia, ir para a claridade. E não basta apenas abrir a janela, abrir cortinas, você tem que ir para um espaço sem parede, como, por exemplo, uma varanda. Ou se mais do que isso, você vai fazer o quê? Você vai descer, se é no seu condomínio, vai dar uma volta na área de lazer, vai dar uma volta no seu quarteirão, vai dar uma volta, vai até a padaria, enfim. É necessário, em dias normais de sol, você ter aí pelo menos 15 minutos de exposição à claridade. Isso vai regular os níveis de dopamina, que é os hormônios da motivação, ok? Vai regular, inclusive, os níveis de cortisol, para você também, junto com a dopamina, ir atrás dos seus objetivos em estado de alerta, de foco, de atenção. Então, terceiro passo, movimentar o corpo, que já complementa o que eu venho dizendo. Se você pode e tem como, além de ir para a claridade, você fazer algum exercício físico, alguma atividade física assim que acorda, essa movimentação do corpo vai complementar a necessidade fisiológica. Quando fazemos atividade física, aumentamos em até 40% a capacidade do corpo de produzir a dopamina. A dopamina é o hormônio da motivação. Então, se você acorda, vai dar uma caminhada, vai correr, ou vai para a academia, não sei, cada um com o que se identifica, ou vai para uma luta, para um Muay Thai, ou vai nadar, ou vai pedalar. Se você consegue fazer isso antes do seu trabalho, você vai estar organizando toda a sua fisiologia, vai preparar o seu organismo para liberar mais dopamina, que é o hormônio da motivação, e com isso você vai ter um dia muito mais produtivo, um dia muito mais alerta, um dia muito mais focado nos seus objetivos, um dia muito mais motivado e um dia com humor muito mais regulado, ok? Então, falamos de noite de sono, falamos das 3 coisas da primeira hora do dia, que é despertador, celular e exposição à luz natural. Falamos de movimentar o corpo. Agora vamos falar de algo muito importante, que as pessoas têm um entendimento, mas não têm esse entendimento completo, e por não ter esse entendimento completo, também se prejudica muito, que é sobre o café. Café, a cafeína, né? Normalmente fazemos o quê? Acordamos e tomamos café, até porque já aprendemos que o café tem aquela capacidade de gerar uma motivação extra, uma energia extra, né? Um foco e tal. Em partes. O que é que acontece? Quando acordamos, como já aprendemos aqui, inclusive nessa live, a própria claridade, mesmo quando estamos dormindo, é capaz de aumentar os níveis de cortisol. Isso quer dizer que o nosso corpo tem uma capacidade de, sozinho, produzir o cortisol necessário para ir para a guerra, para ir enfrentar o dia. O que acontece? Quando tomamos café assim que acordamos, faz o corpo, a produção natural de cortisol, entrar em conflito com a produção artificial a partir do café. E isso gera um choque que vai fazer que algumas horas depois você entre num negócio chamado crash. Crash. O que é que isso quer dizer? Vai gerar uma sonolência, porque mexeu na produção natural do cortisol e vai fazer que esse cortisol mais na frente ele diminua. Se você não toma o café assim que acorda, mas toma o café de 90 minutos a
120 minutos, ou seja, de 1h30, 2 horas depois que você acorda, você vai ter o ganho positivo da cafeína no organismo, aumentando o foco, ali a cognição, a atenção, mas sem prejudicar a produção natural do cortisol, que o próprio organismo já se prepara para fazer. São alguns estudos científicos, existem algumas divergências, não precisa de mais estudos para aprofundar ainda mais nesse assunto, mas nesse pouco estudo que tem sobre isso, já se entende que é melhor você evitar tomar o café nos primeiros 90 minutos que acorda, ok? Então, 90 minutos a 120 minutos depois que acorda, tomar café. E, por último, e tão importante quanto, é o de jejum. Quando acordamos, supõe-se que faz muito tempo que não comemos, então o organismo já está meio que precisando de nutrientes para enfrentar o dia, né? Para repor as energias e enfrentar o dia. O que acontece? Principalmente o brasileiro, ele erra no que come. O que é que precisamos? Precisamos de um café lipoproteico, uma alimentação no café da manhã lipoproteica. O que é isso? É um café rico em proteínas e gorduras saudáveis. Mas o que é que o brasileiro come quando acorda? Ele vai comer excesso de carboidrato, ele vai comer pão, excesso de frutose, ele vai comer coisa doce, ele vai comer o que mais? Sucrilho, essas coisas, bolacha, leite com Nescau, com açúcar, enfim. Aí, se você erra nisso, você vai estar desregulando sua fisiologia. E já quando você come uma refeição rica em gorduras saudáveis e proteínas, como, por exemplo, ovos com legumes, frango com legumes, abacate com, de repente, uma suplementação de proteína em pó, você vai estar dando ao seu corpo a proteína e a gordura que juntos regulam sua fisiologia para manter os níveis de energia estáveis por muitas horas. Quando excedemos em carboidrato, vai gerar um processo do organismo liberar insulina para poder regular os níveis de açúcar no sangue. Aí essa insulina vai jogar os níveis de açúcar do sangue lá para baixo, sua energia vai lá para baixo, e aí você vai perder a capacidade de foco, capacidade de atenção, o seu humor vai modificar. Aí você vai de novo querer comer de novo mais carboidrato, e você vai passar o dia nesse ciclo. Quando você come, no primeiro momento, já corretamente, proteínas e gorduras, você mantém esses níveis adequados no seu organismo, fazendo que você tenha uma capacidade produtiva, que seu humor esteja mais estável e tudo aquilo que já falamos durante o dia esteja melhor, ok? Então, rapidamente falamos sobre os 5 passos, de novo vou revisá-los. Noite de sono, primeira hora do dia que se divide em despertador, evitar ficar na soneca, evitar celular e se expor à luz natural. Terceiro passo, movimentar o corpo. Quarto passo, ter cuidado com o café, só tomar café de preferência depois dos 90 minutos que acorda. E, por último, cuidado com o de jejum, fazendo uma refeição rica em proteínas e gorduras saudáveis, ok? E aí, pessoal, essa quinta é o seguinte, ainda tem um macetezinho a mais, que é você só comer 85% que se fala de sentir satisfeito. Quando você está 100% satisfeito, já gera o que chama-se a possibilidade de sonolência pós-brandial, que é a sonolência pós-refeição. Quando você come até 85% da sua capacidade ali, da sua necessidade alimentar, você está preservando essa situação, evitando essa sonolência pós-refeição, tá bom? Então, esse é o quinto passo. Então, por hoje, falei já o que tinha para falar e agora estou aberto a perguntas, dúvidas. Ô, Glauber, acho que eu cometo um erro gravíssimo. Eu levanto cedo, eu Sim. saio para academia em jejum, zerada. E aí treino 1 hora e volto. E só depois que eu me alimento de alguma forma. Até lá é só água. Simone, toma água adequada? É, Água eu tomo bastante. acontece o seguinte, hoje se fala muito no jejum, né, intermitente. É muito polêmico, porque tem grandes profissionais que defendem o jejum até 11 horas da manhã, meia-noite, ou meio-dia, e tem grandes profissionais que falam
para você se alimentar assim que acorda, né? Agora, o próprio jejum intermitente se fala o quê? De você consegue ficar 16 horas, 12, 16 horas sem se alimentar. Então, vai depender muito do que você comeu no outro dia, no dia anterior, a que horas você comeu, né? Uhum. Você tem gente que, por exemplo, se você se alimenta 8 horas da manhã, seu jejum intermitente, você é uma janela de 8 horas de refeição. Você pararia de se alimentar 4 horas da tarde. O mais prolongado, 6 horas. E aí significa que você passou 12, 14 horas no outro dia para comer, você tem que comer de 8 horas da manhã, né? Então é muito, eu acho que é muito mais até uma questão de se observar, sabe? Porque se eu for puxar para a questão da evolução humana, dos nossos ancestrais, eu tenho certeza que eles acordavam, eles não se alimentavam. Eles iam atrás de alimentação. Eles primeiro faziam esforço físico para encontrar a alimentação, né? Então eu tenho um grande É, nutricionista que eu sigo e a base profissional dele é todo o que ele chama de nutrição ancestral e casa muito com coisas que eu aprendo nas neurociências, que também diverge de outros profissionais, é incrível, que ele diz assim, até ele brinca, você nunca viu um leão acordar já com a caça ali, esperando para ele comer, né? já, tá O na boca. pré-treino. O leão ele não tem pré-treino. É, faz sentido. Ele acorda e vai atrás da caça dele. Então, primeiro vem o esforço físico. E aí, enfim, tem muita, né, dualidade nesse assunto. Então, o importante é buscar não passar muito tempo sem se alimentar, buscar se perceber também que tem gente que vai fazer exercício físico alimentado e de repente não vai fazer bem, né? Porque vai estar cheio, a comida vai estar em processo digestório, então vai até atrapalhar como é, a performance esportiva. Então, enfim. Mas a ideia é, se comer ou não, se comer, evitar o excesso de carboidrato. Priorizar uma alimentação rica em proteína e gordura saudável, né? Abacate, azeite, também é muito importante, entendeu? Show. E o café eu senti na pele, eu era muito viciada no café, muito. Aí eu fiz um cursinho aí, eu fiquei uma semana sem, Sim. tirei o café. E aí, quando eu voltei, voltou diferente. Até eu tomava uma xícara enorme, agora eu não consigo mais. E aí foi mudando. E faz muito efeito mesmo. 3 da tarde, meu cérebro parecia que explodir, que eu precisava de café de novo. É Virou um isso que vício. acontece. Você tomava o café assim que acordava? Eu tomava desesperada. Eu, às É. vezes, não deixava. Para os meus filhos pequenos, eu tenho 3 biológicos, 2 de coração, né? Para os 3 biológicos, eu ensinei que só me acorda com o café na mão. Senão, não vem me procurar. Aí eu acordava já bebendo café. Olha, o que eu vou falar não tem um estudo científico que fale exatamente sobre isso, mas eu vou colocar o que eu acho, dentro do meu conhecimento, né, e da minha experiência do assunto. Você imagina que tudo o cérebro faz em busca da sobrevivência, né? O doce, inclusive o doce, as drogas, para ele é uma necessidade de prazer, né? Para sobreviver. É, então, se eu começo a jogar a produção de cortisol dependente do café, porque nas primeiras horas, ao invés do corpo produzir de forma natural, ele começa a produzir induzido pelo café, então quando eu paro de tomar o café, o corpo vai fazer? Vai pedir café. E aí é onde entra o vício. Mas já se eu não tomo assim que eu acordo, ou seja, o corpo produziu cortisol e o café que eu vou tomar 2 horas depois é um complemento. Então, o que é que faz? O corpo já não se torna tão dependente de café, né? É um plus. Não, total, sim, senti na pele mesmo. Tanto que eu chego de manhã, tem vezes que eu olho assim, puxa, acho que eu vou tomar um chá hoje. Fora isso, o que eu já vi também sobre café é a necessidade de a gente interromper. Interromper no seguinte, isso é adaptação hedônica e serve para tudo na vida. Para premiações, para comissões, para prazeres diversos. Quando a gente vem, quebra o ciclo, faz o organismo não ficar dependente. Então, quando você toma, por exemplo, 1, 2 dias, 3 dias de café, no quarto você não toma, você já está ensinando o organismo a se virar. Ele não depende só daquilo. Com prazeres, premiações, é a Sim. mesma coisa. Quando você vem ali, você ganha uma coisa um mês, você ganha no segundo mês, e você ganha no terceiro mês, você já se acostumou. Aquilo não faz nem tanto efeito de forma
positiva de gosto e satisfação. Quando você ganha algum mês, você ganha o segundo mês, no terceiro mês você não ganha, você já dá um choque no seu cérebro para não ficar dependente daquilo. Entendeu? Precisa se virar, precisa novas soluções. Então, por isso o café ele é recomendado realmente, vez ou outra, você, hoje não, hoje não, hoje não. Entenderam? Pessoal, tem alguém que está me escutando? Estou vendo aqui mais comentários, Neto falando que nesse tema hoje eu estou de parabéns, exatamente do jeito que falou, eu já faço. É o quê? Eu estou com a câmera fechada porque estou fazendo janta aqui, estou com a câmera fechada, mas estou ouvindo. Então, É joia. a Ana Eu acho Paula que que está mais falando aqui. alguém, mais alguma pergunta? Se não, vamos fazer o seguinte: amanhã, nossa live é como ter foco em um mundo que destrói sua atenção. Então, vamos amanhã aprender mais estratégias para manter o foco naquilo que nos importa durante o dia e durante o passar dos dias. Ok? Então, mais uma vez, quero parabenizar a todos pela participação, agradecer a cada um de vocês. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Pronto. Então, quem tirou print aí, quem quer tirar o print, tira. Para dar tempo. Me sigam no Instagram, glauber.neuro. Se inscrevam no canal Glauber Neuro. Se de repente tiver alguém aí na live, que às vezes tem convidado, que ainda não está na nossa comunidade do WhatsApp, lembre-se de pedir o link para entrar. E, enfim, a nossa frase de encerramento hoje, muito bacana também, é: aproveite cada amanhecer como uma oportunidade para transformar seus dias em extraordinários. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã, vocês. Um abraço e uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, pessoal.